Bom, nós estamos aqui para abordar mais um tema de interesse da saúde pública como parte desse ciclo de seminários em comemoração aos 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O tema que nós vamos tratar hoje é cidades saudáveis e desenvolvimento sustentável. Eu sou Helena Ribeiro, eu sou professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Eu sou Leandro Giatti, também do Departamento de Saúde Ambiental, daqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu vou fazer uma introdução ao tema que, desde 2008, a maior parte da população do mundo já habitava em cidades. Isso representava 3,5 bilhões de habitantes, segundo as Nações Unidas. E a previsão é que, até 2050, de cada 3 habitantes da Terra, 2 vivam em cidade. Isso quer dizer que as condições de vida nas cidades elas vão ser muito importantes para as condições de vida no planeta como um todo, né? E essa urbanização ela tem sido acelerada nos últimos tempos, mas ela vem acompanhada também de um processo de distanciamento das condições de vida entre as populações que têm maior renda e as que têm menos renda, né? Aquelas mais pobres. Ela vem acompanhada também de uma degradação do meio ambiente e de uma exclusão social de parcela da população. Mas, em contrapartida, essa vida nas cidades também ela traz algumas soluções importantes. A cidade vem apresentando liderança na solução de problemas para o desenvolvimento e também na solução de problemas ambientais graves que afetam todo o nosso planeta. E por conta desse contexto, da importância da urbanização, a agenda que as Nações Unidas traçou para o ano 2030, que chama Agenda 2030 da ONU, ela trata dos objetivos do desenvolvimento sustentável e ela amplia o escopo da agenda em substituição àquela agenda do milênio, que tinha menos objetivos. E ela, na Agenda do Desenvolvimento Sustentável, tem uma conotação forte, uma ênfase na sustentabilidade urbana. Além disso, também nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, há a incorporação de alguns princípios como a equidade e a justiça para o atingimento de todas as 17 metas que constam naquele documento. Além desse conceito de sustentabilidade, que quer dizer, que é um conceito antigo já, mas talvez vocês não tenham o conhecimento do que quer dizer a sustentabilidade, na sua concepção inicial quer dizer que há uma preocupação com as gerações presentes e com as gerações futuras também do planeta. E, ao mesmo tempo, a ideia de que é preciso reduzir a pobreza e conservar o planeta, porque é ele que dá suporte à vida. Além desses conceitos, então, há 2 outros conceitos que a academia, as universidades, elas adotaram para tratar da saúde nas cidades e dessa concepção de ter uma cidade saudável. Um deles é o que se chama de saúde urbana. Esse termo saúde urbana ele vem se popularizando nos últimos anos no âmbito da academia, de universidades, e ele se refere tanto à saúde daquele assentamento urbano, em termos do funcionamento da comunidade, do funcionamento do ecossistema urbano, mas também ele se refere à saúde das pessoas que vivem na cidade, aí incluindo o acesso a atendimento em serviços de saúde e a disponibilidade de serviços de saúde para a população. E desde 2002, então, esse termo se populariza quando é criada uma Sociedade Internacional de Saúde Urbana na cidade de Nova York, ligada à Academia de Medicina. E é uma organização não governamental que tem como objetivo construir esse campo de conhecimento num escopo internacional, né? Esse conceito de saúde urbana, ele se ampara num outro conceito que já foi adotado pela Organização Mundial da Saúde, já em 78, numa conferência que houve em Alma Ata,
que é o conceito de determinantes sociais de saúde. Por esse conceito, né, tem 3 tipos de fatores que afetam a saúde humana e eles afetam de uma forma diferenciada as pessoas que vivem em cidade. Então, esses fatores são, primeiro, os fatores de vida material, como habitação, trabalho, alimentação, saneamento, meio ambiente. O segundo são os fatores psicossociais e comportamentais. E o terceiro são os fatores biológicos, inclusive fatores genéticos. Mas também por trás do conceito de determinantes há uma visão de direitos civis e de justiça, ou seja, que os determinantes eles não podem ser diferenciados para a população como um todo, né? A saúde urbana ela é considerada como um ramo da saúde pública e que estuda então os fatores de risco na cidade, porque a população urbana, de uma maneira geral, ela vem sendo exposta a riscos diferenciados, né? Sobretudo alguns riscos ambientais ou riscos de violência, acidentes e tal. Segundo a OMS, 1/4 da responsabilidade global pelas doenças se deve ao meio ambiente e às transformações que o homem tem feito no meio ambiente, né? Segundo o boletim da Organização Mundial de Saúde de 2017, nesse ano, né, mais de 12 milhões de pessoas morreram de doenças associadas ao meio ambiente degradado. Isso quer dizer a poluição do ar, a poluição das águas, a poluição dos solos ou as mudanças climáticas. E isso representa 1 em 4 mortes no mundo, né? E esses riscos, eles são interconectados, você não morre por conta de uma coisa ou não, né? Então, é por isso que eu mencionei que a Organização das Nações Unidas, ela criou essa Agenda 2030, que é a agenda para o desenvolvimento sustentável e que ela deve ser adotada por todos os países, né? E ela representa um plano, um planejamento de desenvolvimento global para as nações com o objetivo de reduzir os riscos de doenças. O outro conceito, é o tema da palestra, é o conceito de cidade saudável. Esse conceito ele foi adotado e definido pelas Nações Unidas anteriormente. Já em 1986, a Organização Mundial da Saúde ela criou um programa Cidades Saudáveis. E nesse programa, ela define que a cidade saudável é aquela que continuamente está criando e melhorando seus ambientes físico e social e expandindo os recursos da comunidade, que permitam à população se apoiar mutuamente para desempenhar todas as funções da vida e o seu potencial máximo. Então, ela não tem indicadores concretos, indicadores estáveis, mas é um processo que deve ser buscado continuamente, né? Atualmente, mais de 1.000 cidades no mundo aderiram a esse programa e elas desenvolvem ações visando ser uma cidade saudável. Segundo a OMS, os objetivos de uma cidade saudável são criar um ambiente que garanta a saúde de todos os seus habitantes, garantir o alcance de uma boa qualidade de vida a todos, prover saneamento básico e atender às necessidades de higiene, e, por fim, suprir acesso a cuidados de saúde. Além disso, o conceito de cidade saudável, ele prevê a participação da comunidade, não é um projeto governamental só, mas a comunidade deve participar e ela deve ser fortalecida nessa participação. Prevê também parcerias intersetoriais, ou seja, a saúde não depende só da Secretaria da Saúde, dos órgãos de saúde, e o projeto prevê também a equidade dos participantes. E o programa Cidade Saudável, ele tem como foco as prefeituras, prefeituras que adotam esse programa, elas devem desenvolver um plano municipal de saúde modelo para melhorar a consciência dos seus agentes públicos
e dos seus cidadãos, e a partir daí ir definindo as ações e as metas. Então eu passo a palavra para o Leandro agora para dar continuidade. Muito obrigado. Então, de fato, a gente vê as cidades como um grande desafio. Lógico que as cidades são uma evolução e trazem uma série de oportunidades, mas se a gente reflete desde o processo histórico de formação das cidades, né? Então, as cidades começam organizando excedentes da produção agrícola. Depois, elas têm uma alavancada no processo da industrialização. Hoje, além da industrialização, a gente tem os serviços, tem as centralidades do capital financeiro que passam pelas cidades, não é? Novas dinâmicas, novos processos, mas cada vez mais a população, a humanidade vai vivendo nas cidades, vão se deslocando. Mesmo na Amazônia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem mais de 70% das pessoas que vivem em cidades, não é? A gente tem exercitado uma ideia de refletir a urbanização dentro da modernidade, né, que é um processo já multissecular de 200 anos, também comparando as possibilidades que a modernidade trouxe e a urbanização, mas também os problemas, né, os riscos que vieram nesses processos todos. Então, a modernidade, regida por essa ideia positivista, né, de controle da natureza, de redução da escassez e das ameaças às populações humanas, né, então é um grande processo, uma série de avanços e de adventos, né, mas como vários autores tratam essa questão, como o Bauman, né, também o Ulrich Beck, né, eles colocam que a modernidade não conseguiu entregar a inclusão para todos, naquilo que era de melhor, naquilo que era de avanço. E, na verdade, além disso também, a modernização, assim como a urbanização, trouxe novos tipos de riscos, inclusive riscos à saúde. Então, quando a Helena traz, por exemplo, essa questão dos problemas da saúde nas cidades, então eles se sobrepõem, mas eles se distribuem de uma maneira muito diferenciada. Por exemplo, os mais pobres que vivem nos assentamentos, nas comunidades, nas favelas, na periferia das áreas urbanas, eles têm frequentemente um precário saneamento básico, muitas vezes não tem rede de esgoto, eles estão expostos à doença de veiculação hídrica. Mas, por outro lado, a poluição atmosférica, que é também típica nas cidades do processo de urbanização, também afeta esses mais pobres, mas a poluição atmosférica acaba sendo mais democrática porque atinge todos no ambiente urbano. Mas, de fato, geralmente aqueles mais pobres, eles têm uma sobreposição de fatores de risco inerentes ao processo de urbanização, às iniquidades, né? Então, o que a gente vê hoje nas cidades é uma cartografia de profundas iniquidades. Se no passado a gente viu um mundo muito dividido entre as metrópoles europeias e o mundo colonial, com um grande abismo, hoje a gente vê uma realidade de uma diferença abissal nas nossas próprias cidades. Então a gente vê aqui numa cidade como São Paulo, bairros onde você tem populações muito abastadas, incluídas numa modernidade, mas convivendo até no seu próprio território do bairro, com populações que têm condições deploráveis de vida, né? Uma elevada vulnerabilidade, digamos, socioambiental. Então, realmente, essas iniquidades são uma marca também do processo da urbanização e são um desafio para a gente tratar e a gente pensar em desenvolvimento sustentável, pensar em cidades saudáveis. Um ponto também importantíssimo para pensar a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável das cidades é que a gente não pode deixar de considerar que as cidades são profundamente dependentes de recurso, energia, materiais que vêm de fora. No passado, as cidades eram muito mais dependentes de um território proximal, imediato. Hoje, com a globalização, as cidades estão conectadas nas suas cadeias de dependências de coisas que vêm e navegam pelo mundo todo, né? Então, as indústrias precisam de insumos que vêm de outros continentes, por exemplo, embora usem água que vem daqui de perto. Então, um exemplo de uma dependência, né, de um recurso fundamental, né, a água. Então, a gente vive aqui em São Paulo, numa metrópole de mais de 20 milhões de habitantes, e essa região metropolitana coincide praticamente com a bacia hidrográfica do Alto Tietê, que não tem recursos hídricos suficientes para abastecer a sua mega população. Nós temos que trazer água de outras regiões, de outras bacias hidrográficas. Claro que isso gera conflitos no território. Mas, vejamos, água
é um recurso escasso em todo o planeta. A água interfere em todas as cadeias produtivas, em todo tipo de economia. É necessário para a agricultura, é necessário para abastecimento público, é necessário para geração de energia elétrica, não é? Mas, de fato, as cidades elas são muito dependentes. Então, hoje a gente tem que repensar como que as cidades vão contribuir com o desenvolvimento sustentável num mundo conectado por interdependências e escassez. Esse é um ponto marcante. Mas um outro ponto também que a gente tem exercitado de uma problematização é essa exacerbação do individualismo da vida moderna, da vida nas cidades, da competição, enfim. Esse individualismo associado com o modo de viver urbano parece que desconectou muito as pessoas do entendimento da escassez que tinha no passado, no meio rural. Quem vivia ou quem vive no meio rural ainda tem uma ideia muito mais elaborada da escassez, da dificuldade de ter água, de ter energia, de alimento, por exemplo, não é? E já o cidadão urbano não, ele está muito desconectado. Então, como que a gente pode pensar em religar as pessoas e esse mundo e esses problemas globais, né, de escassez planetária? São desafios bem importantes. Então, pensar, por exemplo, essa questão da água e do esgoto. Então, a água vem do manancial. O manancial é um comum, é de todos. Ela é tratada, distribuída, chega na minha casa. Ela se torna um bem individual. É a água que eu pago por ela. Mas com aquela água que eu consumo, eu gero esgoto, que é o meu esgoto. Eu sou responsável por ele, mas eu pago também uma conta para ele voltar para um sistema, não é? Ele vai ser coletado, tratado. E a gente espera que ele seja devidamente tratado. Mas a gente olha para os nossos rios urbanos, nas grandes cidades brasileiras, eles são profundamente poluídos. Então, sinal que esse tratamento do esgoto não é suficiente. Faltam redes, faltam conexões, faltam estações de tratamento que deem conta do recado. Mas como que eu aceito, então, aliás, não aceito receber uma água que não seja de boa qualidade, né, no meu âmbito individual, mas não me preocupo com a questão do meu esgoto, se ele vai ser tratado ou não, embora eu pague ele. Então a gente tem uma crise nessa relação do indivíduo com um bem comum. O meio ambiente é um bem comum. E vou dizer assim, uma questão importantíssima para a gente avançar na perspectiva das cidades saudáveis é a gente conseguir tratar nossos esgotos, porque a gente melhorando os nossos rios, a gente melhora a qualidade de vida como um todo, a gente trata da saúde da cidade de uma forma integral. Esse é um exemplo, não é? Então a gente tem que se unir em torno disso, mas é um problema que vem da relação do indivíduo com o coletivo. Uma outra ideia que a gente também tem trabalhado nesse âmbito das cidades e do desenvolvimento sustentável é a ideia dos nexos de sustentabilidade urbana, ou nexo água, energia, alimentos, né? Isso é uma produção recente, né? Uma problematização bastante atual, vem desde 2011 sendo tratado em termos de pesquisa, em termos de gestão, e traz a seguinte concepção: água, energia e alimentos são escassos globalmente, mas não apenas são escassos, como são também interdependentes. Ou seja, para eu produzir ou fornecer água, eu preciso gastar energia, e às vezes gasto muita energia com isso. Para eu produzir energia também, ocasionalmente eu preciso de água, não é? Para produzir alimentos eu preciso de água e energia. Então, quando eu vejo grandes massas, eu digo milhões de pessoas nos ambientes urbanos que são desprovidos de condições mínimas, são pessoas que precisam de se incluir através de ter acesso também à água, energia e alimento. Mas eu não consigo resolver isso de uma maneira tão simples por causa dessa interdependência e da escassez. Ou seja, a gente tem que romper a ideia da eficiência setorial e a gente tem que pensar em eficiências assim transsetoriais, de modo a encontrar sinergias para que eu possa conseguir ampliar o abastecimento de água, mas racionalizando a demanda energética que tem nisso. Melhorar os sistemas de distribuição de alimentos mais frescos e saudáveis nas periferias, onde geralmente é difícil ter acesso a alimento fresco e saudável, e com esse alimento fresco e saudável também trazer mais sustentabilidade, porque esses alimentos que são produzidos de uma maneira assim mais próxima da cidade também consomem em suas cadeias menos recursos como água e energia. Então, com essa ideia do nexo, a gente tem conseguido pensar desde as atitudes individuais, como, por exemplo, eu posso economizar água, né?
e pensar que com isso eu estou economizando energia e estou favorecendo também a produção de alimentos. Eu posso também economizar energia da mesma forma e eu posso também, por exemplo, evitar desperdício de alimentos e com isso eu estou economizando bens preciosos, água e energia necessários na cadeia, no transporte, no beneficiamento. Enfim, essa é a escala individual do que é possível, então, reconectar as pessoas com a crise planetária. Mas também tem as políticas públicas, que podem melhorar, então, os sistemas de distribuição de alimento, racionalizando com a economia de água e de energia, que pode também pensar em alternativas de preservação dos mananciais, evidentemente evitando mais gasto de energia para a distribuição de água, e assim sucessivamente. Ou seja, essa ideia do nexo tem motivado a gente a transcender um pouco os setores de administração pública, buscando mais integração. Mas também a Helena vai dar outros exemplos de problematizações de políticas, de situações de cidade saudável, não é, Helena? Eu acho que nós estamos terminando aqui, mas eu queria enfatizar que a cidade saudável ela tem que levar em conta também as diferentes faixas etárias. É diferente uma cidade saudável para um idoso, para uma criança. A gente não pode pensar a cidade só sobre a ótica daquela população produtiva que vai para o trabalho, que usa o carro, que usa o ônibus e tal. Então é preciso criar espaços saudáveis, que você tenha calçadas sem buracos, para que os idosos possam caminhar sem que caiam, que você tenha parques, áreas de lazer, que você tenha áreas seguras para as crianças andarem de bicicleta e fazerem exercício físico, né? Porque as questões de saúde, elas estão todas interligadas, como você colocou também. Então, para a pessoa ser saudável, ela também precisa fazer exercício físico, ela precisa ter uma boa alimentação, ela precisa ter um ar não poluído, né? Então, esse contexto que é preciso que as políticas públicas pensem e abranjam e levem em conta as necessidades dos cidadãos. E por isso a participação de todos, mostrando as suas necessidades, é importantíssima. Obrigado.